TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde será realizado um debate público, cujo tema é creche para idoso. O debate foi convocado pelo vereador Paulo Galtério. Fique com a gente ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Senhores presentes, uma boa tarde a todos. Telespectadores da TV Câmara que nos assistem neste momento. Funcionários da TV Câmara que faz esse trabalho para os vereadores, para divulgar as normas, as leis e os projetos desta casa. Uma boa tarde hoje. Queria dar início aqui a esse debate público, onde nós vamos discutir um projeto de lei de minha autoria, e nós trouxemos aqui para que a gente pudesse discutir com algumas pessoas, que denomina aqui a criação do programa Creche para Idoso, objetivando proporcionar ao idoso acolhimento, abrigo diurno, cuidados, proteção e convivência adequadas às suas necessidades e da outras providências. Eu queria que me acompanhasse aqui o senhor Paulo Venturini, coordenador da Pastoral Social da Paróquia São José Operário. Pode subir por ali. Ele vai nos ajudar aqui. Gostaria também de convidar para compor a mesa, aqui em cima, por favor, aqui em cima. Gostaria também que compusesse a mesa aqui no debate o senhor Anderson Gonçalves, que é o coordenador de política para a pessoa idosa, representando aqui a secretária Eliane Jocelaine. Gostaria também de chamar aqui William Santiago, que é proprietário do Fênix Pensionato. E, dando aqui um início a esse trabalho, lembrando que no nosso projeto, nós denominamos creche para idoso, que é um nome diferente daquilo que a Prefeitura Municipal vai denominar, mas é um nome mais assimilável pela população em geral. Porque, na verdade, a gente tem creche para criança, onde a criança recebe todos os cuidados da infância, e a gente entendeu que, popularmente, o termo creche para idosos, ele seria um pouco mais adequado, com a mesma função, ou seja, aquela cautela que as crianças recebem nas creches, o idoso também o irá receber. E nós já, no decorrer do nosso projeto, nós já temos a informação de que a Prefeitura Municipal de Campinas já está disponibilizando a primeira unidade, que eu vou chamar de creche para idoso, porque está no meu projeto, da cidade de Campinas, que foi com recursos do Conselho do Idoso, salvo engano, nós vamos ter essas informações aqui, juntamente com a Prefeitura, e vai ser no Jardim Icaraí. Eu acredito que a Prefeitura nos dará todas essas informações. Mas, lembrando aqui, a você que está nos assistindo, a quem está presente aqui, que a necessidade social, senhor Paulo Venturini, o que acontece? A dinâmica da sociedade ela vai exigindo que o legislador, que o prefeito, que os secretários, eles desenvolvam uma dinâmica de proteção ao idoso. E por que uma dinâmica de proteção ao idoso? Porque hoje, o idoso é em torno de 25% a 30% da população, e daqui a 15, 20 anos, a população idosa do Brasil será de 40% a 45%. Eu já até disse aqui que seria de muita valia, não sei se para o prefeito Jonas Donizete ou para uma futura administração, que tivesse uma secretaria de política do idoso, para regulamentar toda essa questão de cautela do idoso, porque nós já temos a delegacia do idoso, nós temos o estatuto do idoso, nós temos uma rede de proteção, nós temos o LOAS, que dá uma remuneração
ao idoso. Então, existe uma rede de proteção social na pessoa considerada idosa. E nós, no nosso projeto aqui, nós não podemos deixar de falar isso, o objetivo nosso. E nós, com essas pessoas aqui, a gente quer dar uma ênfase para a cidade de Campinas, para dizer da nossa preocupação, sim, né, com o idoso e com a creche do idoso. E o que nós pensamos aqui da necessidade, né, e da economia com as creches com o idoso, né? É muito importante que o idoso ele tenha um resguardo de alimentação nos horários corretos, de medicação nos horários corretos, de exames em determinados períodos da vida dele, e o idoso sozinho na casa dele, né, muitas vezes sem um apoio da família, ele não mais consegue isso, né? Então é muito importante que a gente saiba isso. Nós sabemos do papel hoje que a rede particular, né, que tem de cuidados com os idosos, fazem um papel importante, né? Queria dizer aqui para o William, né, o William Santiago, que ele faz esse papel aqui, né? E nós temos que lembrar também que as famílias hoje não são mais como antigamente, onde as pessoas tinham 4, 5, 6, 7 filhos e sempre um ficava para cuidar do pai e da mãe. Estou errado, Paulo Venturini? Né? Então, os filhos hoje, ainda que quisessem cuidar de pai e mãe, sendo um ou sendo dois, não tem condição de deixar o trabalho para cuidar dos pais e das mães, né? Muitos ainda cuidam, né? Eu estou com o Paulo Venturini aqui, ele vai falar da experiência dele aqui, né? Que tem pai e mãe que ele ainda cuida em casa, e a gente vai, então, trazer esse debate, que é importante para a sociedade, porque nós precisamos colocar, né, o idoso no protagonismo da sociedade. Hoje é muito importante isso, né? A pessoa hoje que vive nesse período de idade que a gente denomina idoso, merece cautelas, né? E como a família hoje, né, já foi dito aqui, cada vez ela é menor, o número de filhos são menor, o Estado vai ter que assumir esse papel de cuidar do idoso. Então, eu vou começar aqui esse debate, que vai ser breve. Eu vou falar aqui com o Paulo Venturini, que é o coordenador da Pastoral Social do São José Operário, que ele contasse um pouquinho da experiência pessoal dele. Eu acredito que ele deva cuidar do pai e da mãe dele, para depois a gente ir para a experiência pública, né? Ele vai contar um pouquinho como é que funciona a situação dele, e depois a gente fala com a prefeitura, que é público, e a gente fala com o William também, que tem um trabalho, e a gente desenvolve um pequeno debate aqui. O senhor tem a palavra, senhor Paulo. Um pouquinho da experiência minha, que realmente... Isso. Voltando aqui, um pouco da experiência minha é isso mesmo. Eu, minha esposa, cuidamos dos meus pais. Meu pai tem 90, minha mãe 80 anos, é acamada. 24 horas por dia, isso é com certeza com medicamento, higiene e alimentação. A gente consegue ainda fazer isso por conta nossa. Estava até discutindo com um amigo meu de manhã, aquela família que não tem essa condição, como é que seria? Eu tenho que trabalhar. Minha esposa fica em casa, cuida deles, com a ajuda de uma outra funcionária que temos. Se não tivéssemos essa condição, teria que fazer o quê? Deixá-lo sozinho? Um pai com 90 anos e uma mãe com 80, com Alzheimer há 8 anos, né? A gente, como membro da igreja, especificamente eu da Pastoral Social, discutimos muito isso de fraternidade nesse ano, né? A campanha da fraternidade falou que pede as políticas sociais. Analisando esse projeto, sem dúvida, quantos leitos de hospitais diminuirão, né? Quantas internações, quantos atendimentos em postos de saúde, né? Posto de saúde superlotado com
com pessoas idosas que necessitam medicamento. Eu acredito que vai diminuir bastante esse volume, né, de internações, de consultas em postos de saúde. O vereador Paulo aqui já falou que já tem esse projeto, né, da creche no Icaraí. E eu diria assim, como projeto social ainda, graças a Deus, vai começar, mas poderíamos estar mais adiantados mapeando a cidade de Campinas, para ter, né, descobrir outros lugares, porque é um projeto, está começando agora, graças a Deus, mas é isso, gente. Achei muito boa ideia, funciona, sabe, com bastante alegria que eu recebi essa notícia aí. Senhor Paulo, eu queria perguntar para o senhor assim, quantos irmãos vocês são lá? Nós somos em 4. E todos ajudam ou ficou apenas a critério de um? Como é que ficou a situação? Como toda família, tem sempre aquela carga para um, né? Não ajuda. A gente tem lá uma ajuda simbólica de um final de semana por um irmão. Então nós somos em 4 e toda a parte financeira, toda a parte de 30 dias menos 2, né? São 28 dias, é a gente que cuida deles. Graças a Deus temos saúde ainda, que Deus, né, nos dê essa graça de termos um bom tempo para cuidar deles e depois cuidar da nossa também. Então, tá beleza. William, você pode contar um pouco da experiência que você tem para a gente? Bom, boa tarde a todos. Eu fui o autor da bibliografia da quarta idade, o primeiro que fez essa denominação da quarta idade. O que seria a quarta idade? Bom, a terceira idade é aquele idoso que ainda frequenta excursões, frequenta festas, que está ativo. Sim. A quarta idade é aquele idoso que já não tem possibilidade nenhuma de se cuidar. Só que essa transição é difícil o diagnóstico, porque é aos poucos, é devagar. Bom, culturalmente, o que acontecia com o Alzheimer? Sempre existiu, sempre, toda a vida. Só que antigamente o filho chegava para a mãe, para o pai: pai, almoçou? O idoso é sempre na afirmação, sim. Mãe, almoçou? Sim. Mãe, jantou? Sim. E, na realidade, o que acontecia? O idoso ficava fraco, fragilizado, morria de fome. O idoso morria de fome. E não se sabia a resposta. Ele ficava fraco, ficava com infecção. Meu pai morreu de infecção, meu pai por sérios fatores, mas, na realidade, era fraqueza, fome. Hoje é diferente. Né? Hoje a gente sabe que existe o Alzheimer, já sabemos os diagnósticos. O que acontece hoje no tratamento do idoso? A rotina. A rotina do idoso da quarta idade é essencial. Horário de medicamento, alimentação, higiene e fatores sociais também super importantes. Bom, pessoalmente, a minha experiência com a minha avó, a gente percebeu que tinha algum mal pelo cheiro dela. Vó, tomou banho? Tomei. Só que a gente botava fé. Botava fé, porque é a afirmação. Uma pessoa que a gente tem respeito. Vó, tomou banho? Tomei. E o cheiro, muito forte. E que é quando não tomava, né? Não tomava banho. Foi um dos primeiros sinais. Bom, entre aspas aqui, cuidar do idoso não é profissão. Se não tiver amor, não cuida do idoso. Muito amor. Na minha clínica, chega um currículo belo, belíssimo, USP, Unicamp, e não sabe conversar com o idoso, não sabe sorrir. Chega currículo, uma analfabeta, com a carinha boa, com a voz boa, é a melhor profissional que tem para cuidar do idoso.
Eu não culpo a família hoje em dia. O processo social, cultural, econômico é outra vida hoje. Tem um preconceito muito grande com casas, com instituições de repouso, clínica. É um tabu muito grande. Antigamente não existia. Antigamente era asilo. Asilo era público. Asilo não tinha recurso. E essa visão de asilo temos até hoje. Esse nome ficou forte, ficou marcante. Eu, particularmente, consegui mudar esse ponto de vista. Porém, a custo, e custo alto, não é baixo. O idoso precisa de atenção, precisa de cuidado 24 horas. Inclusive, natais, carnavais, feriados e ano novo. Só o amor para suprir tudo isso. Preconceito de vizinho, preconceito de familiares. Isso existe muito. E o que mais fala, o familiar que mais reclama, mais questiona, o vizinho que mais fofoca, é o que menos cuida, que menos ajuda. Toda família tem problema, todas. Um pai cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuida de um pai. Isso é fato. Porém, mais uma vez, tivemos uma grande mudança cultural de décadas para cá. Hoje a mulher trabalha, o homem trabalha, a família inteira trabalha. Então, há necessidade de mudança, há necessidade de bons cuidados e, principalmente, de muito amor com o idoso. Isso não é patrimônio, né? Bom, eu vou passar a palavra, depois eu posso retornar qualquer dúvida que aparecer. Sr. Paulo, agradeço. Tá ok. Vou falar aqui agora com o representante da secretária, que é o... Deixa eu só confirmar aqui. O Anderson Gonçalves. E eu queria, Anderson, antes de mais nada, se você tem as informações de como é que está procedendo a questão lá desse centro que a Prefeitura vai criar no Jardim Icaraí. Se você tem informações, como é que está? Primeiramente, boa tarde a todas e a todos, aos presentes aqui, às presentes, e aos telespectadores da TV Câmara. Agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, trazer a pauta de envelhecimento e de direitos da população idosa para ser debatida nesta casa. Então, parabenizo o vereador Paulo Galtério pela iniciativa de proporcionar esse debate. E, sendo um debate, a gente também vem para defender um pouco da concepção, da constituição do Centro-Dia do Idoso. E aí a gente tem a visão de que tem uma necessidade de que a população entenda bem o que é a política para a população idosa, e, às vezes, a palavra que se divulga, ela dá uma visibilidade maior para o projeto, para a política do idoso. A pergunta que a gente coloca é se essa visibilidade é correspondente à perspectiva do idoso, não como criança, mas como ser autônomo. Então, a palavra creche, ela vem do francês, né, de creche, de cash, e significa manjedoura. Nós que somos de tradição cristã, sabemos que manjedoura tem um vínculo com o nascimento de Jesus e aquele espaço, mas manjedoura é o espaço de alimentação dos animais, que aí o português também, a palavra manjedoura vem de manger, que também é uma palavra em francês, que significa comer. E a creche para crianças no Brasil é um espaço onde a criança vai para aprender e ela vai para incorporar a convivência social, aprender sobre as relações. O Centro-Dia do Idoso não é um espaço onde o idoso vai para receber algo. Ele vai receber algo também, porque ele precisa de um cuidado, né? Ele está num grau de dependência 1 ou 2, segundo a vigilância, uma resolução da vigilância sanitária. Mas esse idoso tem muito ainda a oferecer. Então, foi dito aqui já sobre a terceira idade, sobre o envelhecimento ativo. Esses idosos que são chefes de família hoje, as idosas que são chefes de família. Então, cada vez mais no Brasil, cresce o número de mulheres
chefes de família e também cresce o número de idosos chefes de família, porque o idoso, às vezes, é a única fonte de renda de toda a família. Então, a gente faz essa defesa de preservar o idoso na família. E preservar o idoso na família significa que os interesses do idoso também estejam em consonância com os interesses da família. Aliás, o idoso é parte da família. Não existe a família e o idoso, nem o idoso e a família. Tudo é uma coisa só. Porque, às vezes, a gente escuta, a família precisa trabalhar e precisa de um lugar para deixar o idoso. Não, o idoso precisa escolher um lugar onde ele quer participar durante o dia e à noite retorna para o seio da família. Então, é neste contexto que se insere o projeto do Centro-Dia da Pessoa Idosa, que é um debate que ocorre no município desde 2013. Então, o Estado de São Paulo lançou o programa São Paulo Amigo do Idoso, que reúne um conjunto de projetos, dentre eles Vila Dignidade, que é uma vila para habitações, voltado à população idosa, Centro-Dia do Idoso e centros de convivência para a pessoa idosa. Então, esses três equipamentos, eles se apresentam como uma prevenção ao acolhimento institucional, que é o que foi chamado aqui do asilo, né? Que hoje em dia a gente também tenta desconstruir essa narrativa do asilo para incorporar a instituição de longa permanência para idosos. E aí é um serviço que também precisa ser aprimorado. Então, Campinas aderiu ao programa São Paulo Amigo do Idoso no ano de 2013, e naquele momento o governo do Estado de São Paulo prometeu para Campinas um repasse de recurso para a construção de 3 unidades do Centro-Dia. Só que essas 3 unidades não vieram pela questão da crise fiscal, e o município de Campinas, em diálogo com o Conselho Municipal do Idoso, conseguiu articular a construção de um Centro-Dia, e aí com recursos integrais do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E aí faço um parênteses aqui para reforçar a importância de divulgar o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, porque é ele quem está financiando a construção dessa primeira unidade de Centro-Dia, que já estava em debate desde 2013, e que aí a gente precisa captar mais recursos para criar novos centros-dia. É aí que eu acho que o programa pode contribuir, nesse fomento ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, para viabilizar a construção de novos equipamentos, porque este equipamento tem a pretensão de atender de 25 a 30 idosos. Então, é um público bem restrito, perto da demanda que é apresentado hoje pela população idosa e por suas famílias. Poderia entrar numa discussão mais técnica aqui sobre o equipamento e graus de dependência, mas acho que não é o momento, né? Acho que o momento é de divulgar mesmo a importância das famílias terem uma opção de equipamento para que o idoso passe o dia realizando atividades interativas e expondo todo o seu conhecimento acumulado ao longo dos anos, e que ele possa retornar para casa à noite na certeza da convivência familiar. Então, a Campinas tem a previsão agora de, no próximo mês, já dar entrada nesse processo licitatório, então a publicação do edital abrindo o processo licitatório para a construção dessa primeira unidade que o vereador bem disse, no Jardim Icaraí, que é o que corresponde à demanda da região, da macro-região mais envelhecida de Campinas. Só continuando o seu trabalho aqui, Anderson, para quem está nos assistindo em casa, para nós aqui que somos políticos, não importa qual é o milagre, tá? Não importa qual é o santo, o que importa é que o milagre aconteceu. Então, o que eu quero deixar bem claro, assim, para a população de Campinas, que para nós o milagre é que o centro já vai sair. Independente se for recurso do Conselho do Idoso, se for recurso do Estado, se for recurso da Prefeitura. Às vezes a gente enaltece o fundo, enaltece... Não, para nós, o cidadão não quer saber nada disso. Ele quer saber que em dezembro, janeiro ou março está funcionando uma entidade experimental, que é natural que 25 a 30 idosos não vai ser suficiente. Mas ali o importante é o embrião que está no nascedouro ali. Por isso é muito importante, porque em política tem uma coisa, fica aquela coisa, quem fez? Foi a prefeitura? Não, foi o Estado. Aí vem vereador aqui, não, foi dinheiro do Estado. Aí vem o outro, não, foi do fundo do Conselho de Idoso. Não, foi da prefeitura. Então, quando nós fizemos esse debate público aqui, realmente era para trazer ao debate desta Casa da Cidade da onde realmente saíram os recursos. Porque os vereadores
contrários ao prefeito, que começam a inventar aquelas fake news aqui, dizendo que o dinheiro não é da prefeitura, para minimizar o trabalho do prefeito Jonas Donizete, para minimizar o trabalho da secretária e para minimizar também o trabalho do Fundo do Idoso. Então, o dinheiro veio do Estado de São Paulo, não veio do Estado de São Paulo. O dinheiro, né, como foi dito aqui, é um recurso do próprio Conselho do Idoso, que nós precisamos pôr mais recursos ali. Então, o debate público é para tirar essas arestas, né, porque existe uma coisa interessante aqui nesse plenário, aqui, quando os vereadores estão reunidos, né? Quando o prefeito faz uma coisa boa, os vereadores da oposição não gostam que ele faz uma coisa boa. Quando deviam bater palma e dizer, olha, parabéns, prefeito, o que o senhor está fazendo é bom. Aí eles tentam desconstruir o trabalho do prefeito. E como desconstrói? Jogando para a população que foi o Estado que fez, porque o partido dele está no partido do Estado, porque o governador é dele, ou porque... Então, ele tenta minimizar o trabalho do prefeito, né, desconstruir aquilo que é bom para a sociedade. Então, quando a gente faz o debate público aqui, Anderson, é para isso mesmo. Quem foi que fez? Ó, vai sair lá no Icaraí, é dinheiro do fundo do idoso, a secretária está trabalhando, o local está lá, o dinheiro já está na conta corrente. O que a população quer saber é isso. Vai sair, vai. É uma só? É 25? Realmente é pouco. Mas é o começo, nós começamos pelo começo. E eu quero lembrar aqui, o Paulo Venturini e o Wilson, né? William, que a cidade de Campinas, ela sempre foi uma cidade que deu grandes avanços para o país. Né? O Bolsa Família, né? o Bolsa Escola, né? Foi o prefeito Magalhães Teixeira quem iniciou aqui em Campinas. Foi uma obra aqui, uma construção aqui da cidade de Campinas que ele acabou ficando nacional, assim como a questão da creche de idoso. Talvez nós até teremos outras por aí, né? Não sei se na mesma situação, né? Mas é um avanço para a nossa cidade de Campinas. A cidade tem que estar interagindo juntamente, né, com os acontecimentos da sociedade. Aí que eu digo, para nós, independente de primeira, segunda, terceira, quarta idade, né, para nós não importa. O que nós queremos é o cuidado do idoso, independente da fase que ele está. Né? Essa terminologia para nós é importante, não, mas está sendo cuidado? Tá. O importante é isso. Né? O político ele discute essa questão aqui. Né? Para nós, não vamos dar mais assistência para a quarta idade, para a terceira, não. Vamos dar a assistência que precisa para a terceira idade, vamos dar o que precisa para a quarta idade. Cada um tem que ser nessa estrutura. Vou lembrar mais uma coisa aqui, Anderson. Cidade de Campinas, um grande avanço, não sei se a população sabe, quem está nos assistindo acho que pode saber disso, foi a questão de tratamento psiquiátrico, né, do Hospital Cândido Ferreira, que se tornou um exemplo para o mundo. O tratamento psiquiátrico do Brasil, do Hospital Cândido Ferreira. Né? Porque antigamente se tratava de psiquiatria com injeção, né? Com pau de macarrão, que a gente falava, quem trabalhava em hospital de louco. Né? Era assim que se cuidava de louco. Né? Se internava num pavilhão, né? Ali dava injeção, medicamento, ali se batia, choque elétrico, era o que tinha para fazer. E a Prefeitura de Campinas, nos seus idas de 20, 25 anos para trás, mudou esse sistema. O que ela começou a fazer? Ela tirou as pessoas dos hospitais psiquiátricos e começou a colocar as pessoas em casas e fazer o tratamento dessas pessoas juntas nessas casas. Assim como nós vamos fazer hoje, né, com esse centro que a Prefeitura vai dizer que eu gosto de chamar de creche para idoso, independente da terminologia. Né? Então, assim, é muito importante que a população tenha esse conhecimento através do vereador, através do representante da secretária, das famílias, de quem está na iniciativa privada, que se está construindo uma política para idosos na cidade de Campinas. Porque nós, população em geral, né, a gente só quando chega até a gente, que a gente começa a ver que está todo um trabalho sendo desenvolvido. E essa questão da creche para o idoso, eu vou retornar assim, né, nós começamos a desenvolver, já abordamos o executivo, com o prefeito, a secretária, e aí a gente vai dando publicidade a uma coisa que era até certo ponto restrita, até para que possa vir mais recursos, ou municipais, ou federais, estaduais, não importa. Né? O que nós queremos é assim, dizer para a cidade de Campinas que há uma preocupação com os idosos, em especial, com os idosos, para que, assim como disse aqui o nosso amigo Paulo Venturini, para diminuir os custos com hospitais. Né? Um infarte, um AVC, quer lá que seja que dê no idoso, porque deixou de tomar um remédio no horário certo, é muito mais caro
né, no sistema de saúde do que se tivesse alguém cuidando ali de 5, 10, 15, 20 pessoas. Então fica a posição que a gente tomou quando a gente apresentou esse projeto, e a gente vai fazendo um entrelaçamento entre o que pensa aqui os vereadores da cidade de Campinas, entre o que pensa o prefeito e os secretários. Eu vou até um pouco mais longe aqui, Anderson, e vocês aqui. O governo da cidade de Campinas, quando a gente pega a lei orgânica é a lei maior da cidade de Campinas. O que ela fala? Ela fala assim: o governo da cidade de Campinas, ele é realizado pelo prefeito municipal, que é quem está com o dinheiro na mão e decide onde vai gastar, e os vereadores. Os vereadores também são responsáveis para governar a cidade de Campinas. Então, nós, quando fazemos um debate público, quando nós queremos saber aonde vai construir essa primeira creche, por que vai construir lá, por que não construiu aqui, nós estamos ajudando a governar a cidade de Campinas. E uma outra coisa importante que eu quero aproveitar e falar para a cidade de Campinas, nós temos vereadores aqui nessa casa aqui que têm vergonha de falar que pediu para cortar uma árvore, para podar uma árvore, que tem vergonha de pedir que fizesse uma sinalização de trânsito, que limpasse o bueiro. Ele esquece que ele está governando a cidade. O prefeito não é onipresente na cidade inteira para saber de tudo o que acontece na cidade. O prefeito não sabe dos problemas da cidade. Quem vem em complemento a tudo isso? O vereador. Então ele pede, olha, precisa pôr um equipamento de semáforo na rua tal, porque está perigoso as pessoas passarem. Tem muita gente que acha que o papel do vereador é só fazer lei. Faz lei disso, é bonito fazer lei, né? Fiscalizar o prefeito. Nós fazemos isso aqui todo dia, fiscalizar o prefeito. Então ele desmerece os demais vereadores, porque ele pede para cortar a árvore da casa da dona Sebastiana, o seu Zezinho pediu para limpar o bueiro, ele fala, não, isso não é para mim não, eu não faço isso não, eu só quero fazer lei e eu quero mostrar para o prefeito que ele tem que fazer as coisas certinho. Só que nós sabemos fazer de cor e salteado isso tudo. Muitas vezes a população quer isso. Paulo, está faltando uma coisa lá na escola, precisa reformar a cozinha da escola. O vereador indica, prefeito, precisa reformar a cozinha da escola lá do Santa Rosa. Isso é governar a cidade, e não é feio, não. A população quer isso do vereador. Agora, existe um grupo aqui que acha que não. Olha, o vereador é bom, é aquele que faz leizinhas. Não é, leis são importantes, mas importante é atender o que a população precisa. E essa questão aqui da creche para idosos, nós já conversamos com a secretária particularmente. Você tem previsão do início das obras, de término? Como é que está a situação? O dinheiro está na conta, o terreno está lá, o local que é o terreno? Nós temos a reserva do valor integral, então a obra está garantida. E até aproveitando aqui também, acho que a fala de defesa do governo, da posição também de construção do centro-dia, ela é importante, e eu aqui só frisei a questão do fundo municipal, porque ele depende dessa divulgação para que as pessoas peguem parte do seu imposto de renda e destinem para o fundo. Então, quem está nos assistindo, eventualmente faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, se é pessoa física, ou se é pessoa jurídica, faz pelo lucro real, a apuração do resultado. Então, quem está nos assistindo e tem um pouco mais de atenção nessa questão do imposto de renda, pode fomentar que, ao invés do dinheiro ir para Brasília, fique em Campinas para a construção de equipamentos públicos. Então, a minha fala aqui no sentido de divulgar a fonte da construção como o fundo municipal é para que mais pessoas se sintam sensibilizadas em deixar o dinheiro no fundo municipal para a construção de novos equipamentos. E aí a previsão é, sim, de construção, de início da obra ainda neste ano. Então, a obra já foi revista, porque a cada 6 meses, com o processo inflacionário, o valor da obra vai sofrendo alterações. Então, como o processo demorou muito por parte do Estado para ter o repasse, o município teve que tomar a iniciativa de fazer o diálogo para a construção com recursos do fundo. Então, o município precisou fazer a revisão, a equipe técnica precisou fazer a revisão de toda a parte orçamentária e de construção da obra. Então, a planta já está aprovada, já foi até apresentado no Conselho toda a estrutura, e a previsão é para este ano ainda. Acho que talvez em novembro a gente tenha um início desta obra.
O local lá no Jardim Icaraí fica onde? Próximo de algum outro equipamento? Ele fica ao lado de uma escola, né? Então ele vai ter uma quadra também poliesportiva que foi construída recentemente. Então é um espaço que, além de atender uma demanda da população da região, ele também permite ações intergeracionais. Então também vai ser possível fazer a interação entre crianças e adolescentes que frequentam a escola municipal e os idosos que ali estão, porque essa troca também de momento intergeracional também é muito valoroso, não só para os idosos, mas também para as crianças. Jardim Icaraí. Então, Perto da Fazenda Bradesco. Icaraí, assim, explicar, vou tentar. Tem sentido São Domingos, aquela pista que sai por trás do Parque Osiel. Bem antes, mas no Jardim São... Depois eu vou pedir o microfone para o pessoal da TV Câmara. O vereador que anda da cidade, né? É o papel do vereador que ouve, né? Você acabou de falar, né? Aí você sabe dos lugares. Né? Então, ele está até falando aqui que o vereador precisa conhecer a cidade e andar para saber onde está, né? E é verdade, porque às vezes ele só vem na tribuna e só fala, mas não conhece a cidade. Já sabe localizar, né? Eu vou até pedir, se puder trazer um microfone aqui, para alguém que tiver alguma pergunta, nós vamos abrir aqui o debate para vocês também, para poder... Eu só queria saber, assim, nesse centro-dia, exemplo, o idoso tem que ser levado lá e depois trazido por alguém familiar, ou vai ter um veículo específico que vai passar em casa para buscar, ou isso não está definido ainda? E mais uma pergunta, se vai ser o poder público municipal, com funcionários concursados, ou ele vai fazer como as creches, que ele vai colocar uma organização social? Bom, em primeiro lugar, a opção do centro-dia, então, é uma opção, primeiro, para o idoso, ele tem que aderir à ideia, não é um lugar onde a família vai deixar o idoso, que a gente não trabalha nessa concepção dentro de um centro-dia. Então, por isso que a gente reforça até, a creche, a criança não tem opção, né? O pai e a mãe levam a criança e deixa lá. No centro-dia, não, o idoso precisa querer estar no espaço. Então, as atividades que são oferecidas são atividades diversas, não é um local para tomar remédio e para descansar, não é. É um local com atividades com uma equipe multidisciplinar, então, é claro que vai ter uma equipe para estar atenta em relação aos cuidados, mas também tem uma equipe para promover atividades de interação entre os frequentadores do espaço. E o deslocamento, a previsão do deslocamento é por conta da própria família. Então, o idoso pode se locomover para o centro-dia com apoio da família. A questão da terceirização do serviço ou do cofinanciamento, da parceria com as entidades das organizações da sociedade civil, acredito que seja uma tendência. E essa é uma discussão muito boa para se fazer, acho que nessa casa, nos conselhos, porque, como foi dito aqui, a demanda só vai crescer. Será que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, né, com limite de contratações? É possível atender a uma população idosa crescente apenas com servidores próprios? Ou será que o município precisa aprimorar os mecanismos de parceria com as entidades, com as organizações da sociedade civil para o gerenciamento desses serviços? Isso é uma discussão que acaba gerando um pouco de dualidade. Então, tem um grupo que fala, não, tem que ser servidor de carreira, concursado, e aí nós somos defensores de um Estado, de políticas universais, com base num Estado. E existe um outro que com um lado um pouco mais de iniciativa privada, de liberalismo econômico, que acredita que o Estado, às vezes, perde eficiência em gerir todos esses serviços. Então, é melhor fiscalizar, gerenciar numa esfera administrativa superior, mas colocar aos cuidados das organizações da sociedade civil. E em Campinas nós temos excelentes organizações da sociedade civil, aproveitando aqui para fazer a defesa também das entidades que oferecem para a população de Campinas, em parceria com a Prefeitura, serviços de excelente qualidade. Só lembrando aqui, vou aproveitar que o Anderson falou essa questão das organizações sociais, né? Eu acho que tem que ficar um pouco... Ele explicou bem, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais popular, né? Aquela linguagem corintiana que a gente fala, né? Entendeu? A lei de responsabilidade fiscal, salvo engano, o prefeito não pode gastar mais do que 52,5% ou 53% com salários de funcionários públicos.
Então, o que o Anderson quis dizer é assim, o prefeito tem um limite para gastar com servidores. Agora, como que nós vamos tocar uma creche comum de crianças, ou um centro-dia, que é para idosos, se nós não temos funcionários? Essa é a grande questão. O prefeito já está no limite desse valor que ele já gastou dentro da lei. Então, nós vamos ter o equipamento lá, que é o espaço, mas não temos gente. Então, a lei deu a oportunidade para que se contrate uma organização social. É uma entidade, né, sem fins lucrativos, né, que gerencia toda a creche ou o equipamento, né. Assim, nós temos experiências boas com relação a isso, né. Na infância, as crianças são muito bem tratadas com organizações sociais, e nós tivemos experiências desagradáveis, que foi o Hospital Ouro Verde. Né? Entendeu como é que funciona? Então, lá no Ouro Verde, nós fizemos uma opção por organização social que não deu certo. O prefeito veio e contratou com um servidor público. E a coisa começou a caminhar bem novamente. Mas, para essa questão, né, de creche, isso funciona muito bem, por sinal, né? E o prefeito não tem interesse nenhum. Então, nós partimos do princípio que, provavelmente, nós tínhamos essa ideia que essas organizações que são privadas, particulares, que elas continuem a fazer esse trabalho, né? E se, porventura, algum dia der algum eventual problema, como deu no Hospital Ouro Verde, que nós tivemos lá uma experiência que não foi de acordo com o que a gente gostaria, né, aí a gente tem que mudar o sistema. Né? Mas enquanto a entidade privada estiver fazendo esse trabalho, né, a gente vai continuar tentando fazer isso. Só para a gente poder encerrar, eu vou só falar com o William, né? O William de novo. Você cuida de quantos idosos hoje, William? Aqui em Campinas, 43. E é numa mesma casa, são lugares diferentes? É um hotel. É um? Hotel. E nesse hotel, assim, como é que é a forma? Existe um pagamento mensal? Você fica com a aposentadoria do idoso, porque nós temos, exemplo, o Lar dos Velhinhos, salvo engano. O Lar dos Velhinhos, quando o idoso vai para lá, o Lar dos Velhinhos fica com a aposentadoria dele, não importa se é 1, 2, 3, 4 salários, e dá todo o cuidado. No seu, como é que você tem uma mensalidade? Como é que funciona? Sim, é uma mensalidade. Não envolve nenhuma forma, questão bancária, questão do idoso. Sempre um responsável, um tutor que assina o contrato, e o pagamento é mensal, sim, através de um contrato. E ele dorme lá, vive lá? Como é que funciona? Então, eu vou contar a experiência que eu tenho. Toda vez que o idoso creche, o chamado creche, na clínica, o idoso criava um estado clínico de depressão. O idoso, quando sai da casa dele, ele não quer encontrar outro idoso. Ele quer encontrar jovens e outras atividades. Por isso, pela experiência, não foi boa. Não foi boa. O idoso gosta do cantinho dele, da salinha dele, da TV dele. E, infelizmente, o idoso ele é um pouco desmotivado. Entendeu? E queria aproveitar e parabenizar o Lar dos Velhinhos de Campinas, que se tornou uma referência. Ali, novamente dizendo, é muito amor envolvido. Tá certo. Bem, se o senhor quiser se despedir, se o senhor quer, o senhor Paulo Venturini, para a gente poder encerrar o nosso debate. Só quero... voltar no assunto aqui que você falou. Eu pensei que só eu soubesse disso, de quando a gente faz alguma coisa, alguém boicota, né? E é bem isso que existe mesmo. Um projeto desse jamais pode ser feito isso. É para o bem da sociedade, da comunidade, né? Então tem que pensar muito para ser contra um projeto desse. E desde já agradeço aí. Tá bom. Anderson, você quer encerrar, gente? Quero só agradecer pela oportunidade, mais uma vez, vereador
Paulo Galtério, pela oportunidade de, mais uma vez, debater uma questão relacionada à população idosa, ao envelhecimento, suas famílias, e poder falar aquilo que a gente sempre tem dito nos espaços de debate público, que a gente tem que perseguir o envelhecimento ativo. Então, eu fico muito feliz de poder vir à Câmara e poder ver com os meus olhos, né, idosos ativos participando. Então, parabéns a todos os presentes, e a gente espera que a população saiba cuidar dos seus idosos quando for necessário. E quando não for necessário, saiba ofertar serviços de interação para o envelhecimento ativo, que é a única saída para a quantidade de idosos que a gente está projetando para a cidade de Campinas. É um envelhecimento ativo. Obrigado. Tá, só antes de encerrar, eu tinha prometido que eu ia passar a palavra para as pessoas que estão presentes. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem, faz favor. Pode pegar o microfone. Então, Tá. quero apresentar meu grupo, né, que é a maioria da plateia que hoje é nosso. Acho que não está ligado o microfone, está ligado? Dá uma olhadinha. Não, mas é que está na TV. É que está na TV. Então, nós, como nós estamos fazendo parte da maioria, hein, da maioria da plateia aqui hoje, eu queria apresentar meu grupo, né, o Grupo Viva Feliz, né? Nós estamos aqui em 3, 6, 7 pessoas, né? O vereador já sabe da nossa existência, né? Já esteve por lá e já nos conhece há tempo. Nós somos o Grupo Viva Feliz há 10 a 11 anos que já vamos fazer. Assim, eu queria parabenizar por esse projeto, né? Que vai contemplar assim uma parte dos nossos idosos, interessante, sim. Eu acho interessante, assim, graças a Deus que estão olhando mais por nós, porque nós temos que ter olhares das autoridades, né, olhares de amor. Eu falo pelo meu grupo, eu sou do ginásio Jorge Mendonça, pertencente ao grupo Floresta 1 ou 2, não sei. É assim, eu estou lá há 8 anos, o grupo está há 11 quase. É assim, a gente vem fazendo várias reivindicações, o nosso telhado está perdido, o dia que chove nós temos que ir embora por conta de não poder fazer atividade dentro do salão. Então, eu acho que esses olhares tinham que ser, né, onde nós estamos. Onde está o idoso? O idoso está naquele ginásio, vamos ver como que está aquele ginásio, vamos ver as condições dele, como que ele está ali, banheiro, essas coisas. Nós não estamos tendo esses olhares. Então, eu reclamo aqui como brasileira que eu sou, vou fazer já 70 anos, graças a Deus, com saúde. Isso aí, para os governantes, cuidar de nós, olhar para nós, é uma despesa a menos para os governantes, para a Prefeitura de Campinas. Evita, igual o senhor mesmo falou, evita remédios, evita internações, nós abatendo no posto de saúde lá toda hora para medir pressão, etc. Então, é assim, é um gasto a menos cuidar, olhar para nós. Então, eu estou reclamando, nesse momento, em nome da minha equipe, eu faço a reclamação aqui perante vocês, eu peço até desculpas, mas é um desabafo meu. Eu já fiz vários baixo-assinados, eles chegam até as autoridades, bate e volta. Nós, há 8 anos que nós pedimos arrumar o salão, não temos esse atendimento. Outra coisa, o que nós temos? Nós pedimos, vai lá, pinta a fachada do salão e pinta por dentro. A reforma tem que começar do telhado. Nós não precisamos de pintura, nós precisamos do telhado. Eu estou só falando, eu estou só reclamando assim, de uma coisa que eu estou sentindo, um abandono das autoridades com relação ao nosso ginásio. Nós somos uma equipe de 80 pessoas, olha, 80 pessoas cuidando da saúde. E graças a Deus nós estamos com a saúde maravilhosa. Tem uma professora da prefeitura que 2 vezes por semana vai dar atividade física, tipo zumba, bem puxado, e nós adoramos. Gente que tomava um punhado de remédio lá, hoje não toma nenhum. Isso aí não é um benefício para a cidade de Campinas? Então, nós somos 80, gente, nós somos um grupo enorme. Só que nós andamos com as nossas próprias perninhas. E, ultimamente, nossas perninhas já não estão aguentando mais. Então, nós precisamos de mais olhares das autoridades. Esse é o Paulo Galtério, que o senhor já nos conhece. E eu estou dando, assim, apelando aqui perante as minhas amigas, aqui perante o meu grupo lá. É isso que eu tenho para dizer. Quem que vai próximo a falar? A senhora, né? O nome da senhora?
Pode falar, dona Maria. Ah, e o que eu achei é essa ideia, né? Ótimo. Uma ideia maravilhosa, porque, né, o idoso precisa... Eu trabalhei muito tempo com a idosa, né, inclusivamente ela tinha mal de Alzheimer, não podia dar... Só põe o microfone mais um pouquinho perto da boca. Não podia dar calmante para ela, né, que a filha não aceitava. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu trabalhei, eu acho, quase 8 anos. Que essa idosa no apartamento, nós tudo trancado para essa idosa não pular, não sair, né? Foi muito difícil, porque na minha época, que eu tinha 7 anos, né? Essa doença era doido. Está saindo uma doida por aí, está saindo um doido por aí, e era essa doença, né? Que queria sair com trouxa e tudo nas costas, carregando tudo, né? E era essa doença. E eu trabalhei quase 8 anos com a idosa assim, né? E não podia dar calmante, porque os filhos não aceitavam, clínica nenhuma não aceitava ela, nem hospital. Ficava doente, né? Então, eu acho que esse projeto seu é um projeto maravilhoso, que chegasse em todo lugar. Tá certo. Entendeu? Tá bom? Então tá bom. Obrigada. Desculpa, Mais alguém quer falar aí? Mais alguém tem alguma opinião? Se quiser falar, o microfone está aberto, pode falar. Então, meu nome é Maria das Graças, é Graça lá do Campo Grande mesmo. Eu gostaria de falar essa construção que vai ter lá no Icaraí, não é isso? Isso. Então, lá, eu fui lá, tive a graça de ir lá, numa corrida. É muito bonito lá. Então, é fácil as coisas boas ir para lá. Agora, eu quero ver ir para o Campo Grande. Fez um buraco lá para uma piscina, está lá. Está lá. Eu quero ver alguma coisa boa para o Campo Grande. Lá para o Icaraí é muito bom, porque é bonito. Eu fui lá, nem parece ser Campinas. Então, é bom levar as coisas para lá, é mais fácil. Agora, eu quero ver levar para o Campo Grande, onde está a periferia. Certo. Só isso. Muito obrigada. Posso falar aqui já? Eu só vou lembrar aqui, já aproveitar que a Graça falou, né, do Campo Grande. Então, vocês são de lá, eu também tenho um trabalho grande lá no Campo Grande. Então, assim, às vezes a pessoa acha que as coisas não vão para a região dela. Né? Porque, mas está indo lá a creche para idoso, lá no Jardim Icaraí. Então, eu lembro aqui, vocês vão lembrar que agora eu vou aproveitar o espaço, quem lembra como que era o Campo Grande há 8 anos atrás e como é hoje, só para a gente entender. Né? Eu lembro assim, quando tinha a ponte do Florense ali, né, vocês lembram o que é hoje o Florense, né? Entendeu? Quando a gente vê o BRT hoje, o BRT é uma inovação que aproximou a cidade. Quando a gente vê a iluminação, que sai lá de Hortolândia, que vai até os predinhos do Valença, também foi uma outra situação. Quando o prefeito asfaltou todo o satélite IS-1, satélite 2, o Princesa, também está indo para o Campo Grande. Então, assim, a gente reconhece que nem tudo que a gente gostaria a gente faz. Né? Mas quando a gente fala a passagem do Novo Esperança para o Novo Mundo, que não era asfalto, nós asfaltamos tudo lá. Então, assim, a região que o prefeito Jonas Donizete hoje mais investiu foram 2 regiões, a região do Campo Grande e a região do Ouro Verde. Né? Talvez nas políticas sociais, ele talvez não possa ter feito o que seria necessário. Né? Mas, a partir do momento que esses gastos com essas despesas, asfalto, iluminação, vão diminuindo, sobra mais dinheiro para o social, Anderson. Né? Às vezes, asfaltar um bairro, o dinheiro que asfaltar um bairro, a gente usa no social para fazer mais creche. Então, eu queria lembrar, sim, que foi feito, sim, no Campo Grande, eu estou lá. Né? O prefeito fez a quadra do Floresta, fez a quadra do Parque Valença, está fazendo os muros da creche. Tem muita obra ali, sim. Né? Eu não queria entrar nesse debate, mas só quero lembrar a população do Campo Grande que o prefeito fez muita coisa assim. Né? O grande problema da cidade de Campinas
é que quem mora em Barão Geraldo não sabe o que foi feito no Campo Grande. Quem mora em Sousas não sabe o que foi feito no Ouro Verde. E quem mora no Ouro Verde não sabe o que está fazendo em Barão Geraldo, porque a cidade é muito grande. Então, apesar do prefeito não fez nada, o prefeito fez sim. Pode ter certeza que quem está falando aqui sabe das obras do prefeito. Né? Nós estamos fazendo lá aquele Nova Aliança agora, que é um bairro nobre, que o prefeito... Nobre não, um bairro que vai dar uma outra cara para o Campo Grande, na entrada do Campo Grande, vai aumentar a pista ali. Né? Então, assim, nós estamos trabalhando, sim, para melhorar, não só o Campo Grande, né? Toda a cidade de Campinas. Né? Mas eu vou falar especificamente assim, porque na hora de escolher a creche, né, o Jardim Icaraí é apenas um embrião. Né? Depois nós vamos, na segunda, na terceira, tudo demanda um tempo e experiência. Então, eu só queria encerrar com isso aqui. Vou encerrar o nosso debate aqui, agradecer ao Paulo Venturini, que me acompanhou aqui, que é da paróquia São José Operário, e ao Anderson, que é representante da prefeitura, e ao William, e aos representantes do grupo Viva Feliz, para a gente viver feliz. Né? Parabéns aos senhores presentes aqui, parabéns a quem nos assistiu em casa, esse debate sobre esse equipamento público, que a prefeitura chama de centro-dia, mas o nosso projeto a gente colocou como creche para idosos. Deus acompanha todos, muito obrigado e até uma nova programação. Até logo, todos. Pois é, estou aqui com o vereador Paulo Galtério para falar um pouco mais a respeito deste debate público que foi realizado aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, o assunto creche para idosos, um assunto certamente muito importante, né, vereador? Não há dúvida. A população brasileira, uma população que está envelhecendo, hoje em torno de 25% a 30% da população do país, que daqui a 20 anos será de 45% a 50%. E esse cuidado especial com o idoso, ele está no protagonismo da política e nós visualizamos, né, nessa creche para idoso, que a prefeitura chama Centro-Dia, uma fórmula para que a gente possa dar ao idoso o cuidado que ele precisa. Pois é, muitos falou aqui nesse debate público a respeito da situação do idoso, porque é preciso também tratar com amor, né, vereador? Muito foi dito isso aqui no debate público, sem amor realmente fica complicado tratar de idosos que certamente precisam muito disso. Né? Não há dúvida, né, que hoje uma das profissões que mais crescem, né, que é uma das profissões do futuro, é a profissão do cuidador. E o cuidador, ele é aquele que cuida do idoso. Mas nós temos que trabalhar essa questão do cuidador, não na atividade privada, na casa da pessoa, cuidando daquele velhinho na casa dela, mas nós temos que falar na situação pública, daquelas pessoas que não têm condição de pagar uma pessoa para ficar na casa dela. Então nós vamos precisar de gente, de cuidadores, que realmente cuidem dos idosos com muito amor, assim como você falou, independente da remuneração, da profissão, mas que trate o idoso com a dignidade que ele merece e que ele precisa. Que pé que está toda essa situação, vereador? Então, olha, nós vamos já iniciar na cidade de Campinas um centro-dia, né, no Jardim Icaraí. O Jardim Icaraí é perto do Parque Osiel, no sentido da pista que vai, antiga pista de Indaiatuba, sentido São Domingos, Nossa Senhora de Lourdes, do lado direito. E por que foi escolhido ali? Porque ali a prefeitura viu que era uma área de muita vulnerabilidade para os idosos, que existia uma demanda muito grande de pessoas com problemas,
na idade idosa, e que ali teria que ser o início do embrião desse projeto, que, na verdade, ao longo do tempo, serão vários na cidade de Campinas. Achei muito interessante quando foi dito que, além da terceira idade, existe também a quarta idade, né? Porque a terceira idade são os idosos que têm condições, enfim, de ainda realizarem algumas tarefas. A quarta idade, de fato, são aqueles idosos que não têm mais esse tipo de condição, né, vereador? Não há dúvida. Conforme vai se aprofundando no debate sobre o idoso, nós vamos identificando em que categoria que ele se enquadra e qual a necessidade que ele precisa, o que ele precisa na idade que ele está. Então, foi muito importante a cidade, assim como você observou bem, saber que cada idoso ele tem um parâmetro de cuidado que ele precisa. Mas a prefeitura, o sistema de proteção social do governo, vai trabalhar para que o idoso tenha uma dignidade no decorrer da sua vida. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Campinas. Obrigado você, tá? Então tá bom, muito obrigado. Conversamos então com o vereador Paulo Galtério e você segue aqui na TV Câmara Campinas com a nossa programação normal. TV Câmara Campinas.